Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal. E o nosso vídeo de hoje é aquele de perguntas e respostas, que você sabe muito bem, né? Você manda o seu comentário, a gente vai ler e vai fazer um vídeo para poder tirar todas as suas dúvidas. Então, assiste até o final, quem sabe o teu comentário já está aqui nesse vídeo. Bom, pergunta aqui da Cristiane Marinho, 1336. Vamos lá. Boa noite, Fábio. Minha mãe, quando adquiriu a cidadania portuguesa, já estava divorciada do meu pai. Tenho duas irmãs que já têm a cidadania portuguesa e que na época que elas solicitaram, não foi feita a transcrição de casamento da nossa mãe. Hoje a minha mãe tem 86 anos. Será que é necessário fazer a transcrição de casamento dela para eu solicitar a minha cidadania? Bom, Cristiane, é muito importante que você entenda primeiramente uma coisa. A lei de nacionalidade e o comportamento das análises muda constantemente. Você não colocou aqui no seu comentário quem é que é o cidadão português, se é o seu pai ou a sua mãe. Mas você, como filha, certamente tem direito, tendo sido registrada, declarada ali pelo antepassado português. O fato é que agora nós temos percebido que os processos de filhos de portugueses têm sido solicitado cada vez mais o processo de transcrição de casamento. Então, a minha dica para você é a seguinte: busca uma assessoria que possa te dar esse acompanhamento ao longo de todo o processo. Claro, se você quiser contar conosco, vai ser muito legal. Porém, é importante que você fique muito atenta às solicitações do governo português. Quem sabe pode passar direto sem a necessidade de uma transcrição de casamento. Ou já fica preparada, porque isso pode sim acontecer. Essas mudanças de comportamento são muito comuns e isso acontece por variados motivos. Recentemente, a gente teve um aumento no número de exigências de transcrições de casamentos até para processos de netos. E aí eu vou explicar a razão. Infelizmente, desde a mudança da lei de 2020 para cá, houve um aumento muito grande. Isso é positivo, um aumento muito grande de protocolizações. Porém, muitas vezes com documentos fraudulentos. Certidões de casamento forjadas, certidões de batismos de portugueses que de fato não eram o português de origem daquela família, só apenas um homônimo. Então isso fez também aumentar os casos de transcrições de casamentos nos processos de netos. Isso a gente tem visto muito recentemente. Então fica atenta, dá entrada logo no seu processo e acompanha para que, se eventualmente for necessário uma transcrição, possa ser feito tranquilamente e você consiga também, assim como suas irmãs, ser uma cidadã portuguesa. Bom, pergunta aqui do André Almeida. Meu pai está fazendo o processo de neto. Foi o meu declarante na minha certidão de nascimento. Preciso de transcrição para o processo de filho? Bom, André, recentemente, até tem um pouco a ver com a pergunta da Cristiane, recentemente as transcrições de casamento têm sido cobradas nos processos de filhos de portugueses. Quando o seu pai foi o seu próprio declarante e ele é a pessoa da linhagem portuguesa, nem sempre é cobrada a transcrição. Porém, é muito importante que você saiba que a transcrição de casamento, ela tem um propósito além, que é também manter atualizado o estado civil desse novo português. Ou seja, manter atualizado o estado civil também do seu pai. Não é só para o processo, para o seu processo, mas também para que o seu pai esteja em conformidade com o estado civil dele atual. Então perceba, a transcrição de casamento ela tem muitas razões, seja para concessão do direito para uma próxima geração, seja para atualização do estado civil de quem já é português. Então, fica atento, pode ser sim que o governo português peça essa transcrição, mas é claro que é muito importante que você esteja acompanhado, porque se surgir eventualmente uma exigência, você possa cumprir rapidamente. Bom, pergunta aqui do WF Pimentel, vamos lá. Olá, o escritório que está me assessorando no processo de cidadania portuguesa diz que é um erro retificar divergências antes de ter certeza que podem ser justificadas com argumentação. Entretanto, vejo que o mais comum é retificarem antes. Devo confiar nessa estratégia? Bom, vamos lá, WF Pimentel. Eu diria que não está errada essa análise do escritório que você contratou. Porém, existe também uma corrente muito forte de assessorias, de advogados que instruem que é melhor corrigir logo tudo antes. Bom, eu vou explicar como que nós fazemos aqui, por exemplo, na Aliança Portuguesa. Ao receber toda a documentação, nós fazemos uma análise jurídica desse documento, para ver se toda a documentação está em conformidade ou se existem divergências de nomes, sobrenomes, datas, declarantes. Então é feito pela nossa equipe jurídica uma análise muito minuciosa. Nós geramos com isso um parecer jurídico e entregamos esse parecer à família. Se a família entender que se deve fazer a retificação antecipada
antecipadamente, nós apoiaremos e instruiremos ali o que ela deve fazer para isso. Se a família entender que deve ser protocolizado e após essa análise do governo português, o governo português eventualmente sugerir algum tipo de retificação, ela vai fazer pontualmente aquilo que o governo pedir. Então, para ficar muito claro para você, existem os dois caminhos. Aqui na Aliança Portuguesa a gente deixa essa decisão nas mãos da família. O que nós normalmente sugerimos? A gente sabe que no passado a maior parte das pessoas era de fato analfabeta. Então, quando era feito o registro de nascimento dessa criança, antes de 1911 principalmente, citava apenas o primeiro nome, às vezes nem o sobrenome tinha. Então, o que a gente fala? É importante que seja feita uma análise em conjunto de todas as documentações dela. Certidões de casamento, nascimento de filhos, toda a documentação, para que se perceba se essas divergências são gravíssimas ou são leves. Às vezes acontecia, por exemplo, de uma pessoa para se casar mudar a idade de nascimento para ter idade para poder se casar, que era menor. Também acontecia de incluir e de retirar sobrenomes. Então, as variações eram muito grandes. Ter divergências em certidões é algo extremamente comum e muitas vezes há um pavor por conta dessas diferenças. A minha sugestão é sempre a seguinte: tenha calma e faça uma análise fria da documentação e perceba, ao analisar a documentação, dá a entender que está se falando de pessoas diferentes, ou seja, de linhagens diferentes, ou é claro dentro de uma análise que se fala exatamente da mesma família? Esse é o ponto crucial para decidir se a retificação deve ser feita antes ou depois. E claro, ter a certeza absoluta que você juntou a documentação correta, ou seja, do seu antepassado português de fato e não de nenhum qualquer homônimo, ou das certidões do filho do português, do neto português, ou seja, de toda a linhagem, que ela tenha sido juntada corretamente. Esse é o principal fator. E aí, se eventualmente houver diferenças gritantes, a minha sugestão é: faça a retificação antecipadamente. Se não, deixe o processo correr e fique atento, saiba que pode acontecer uma retificação, mas deixe o governo português pontuar exatamente aquilo que está gerando dúvida e aí pontualmente você vai tratar aquilo que foi pedido. E aí, o que você achou desse vídeo? Falamos sobre questões muito importantes, retificações, transcrições, muitas dúvidas. E não esquece de colocar aqui embaixo, em detalhes, o seu caso, que quem sabe vai ser tema de um próximo vídeo nosso. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir, passar para todo mundo e até o próximo!